Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Sejam todos bem-vindos, então, a mais um vídeo. Bom, pessoal, hoje nós vamos comentar sobre um outro livro da Bíblia Sagrada, que também ele fala sobre instruções, né? Instruções sobre conhecimento, sobre sabedoria, né? Coisas que vão nos dar um norte, que vão nos direcionar para o nosso bem viver, né? Porque a Bíblia, ela, além de ser um livro histórico e um livro divino, ele é um livro que nos dá conselhos para o bem viver, né? Para nós termos uma vida correta e uma vida digna diante dos olhos de Deus. Bom, hoje nós vamos então estudar o livro da sabedoria. Certo? Vamos lá então. Então, assim, nós vamos ver o seguinte, que a justiça, ela é imortal. Amem a justiça, vocês que governam a terra. Pensem corretamente no Senhor e o procurem de coração sincero, pois ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam e se manifesta para aqueles que não recusam acreditar nele. Os pensamentos tortuosos separam de Deus e o poder dele posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra na alma que pratica o mal, nem habita no corpo que é escravo do pecado. O Espírito Santo, que educa, foge da fraude, afasta-se dos pensamentos insensatos e é expulso quando sobrevém a injustiça. A sabedoria é um espírito amigo dos homens, mas não deixa impune quem blasfema com os lábios, porque Deus é testemunha de seus sentimentos, observa de fato a sua consciência e ouve as palavras de sua boca. O Espírito do Senhor enche os universos, dá consciência a todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Por esse motivo, quem fala coisas injustas não escapará dele, e a justiça vingadora não o poupará. Haverá investigação sobre os projetos do injusto, e o rumor das palavras dele chegará até o Senhor, e seus crimes ficarão comprovados. Um ouvido atento tudo escuta, nem mesmo sussurros das murmurações lhe escapa. Portanto, homem cuidado com a murmuração inútil e evitem a maledicência. Mesmo secreta, a palavra não fica sem consequências, e a boca mentirosa mata a alma. Não procurem a morte, desviando a própria vida de vocês, nem provoquem a ruína com as obras que vocês praticam, pois Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos seres vivos. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo são sadias. Nela não há veneno de morte, nem o mundo dos mortos reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Então aqui fala sobre a questão da justiça, né? Então, até como nós comentamos anteriormente no livro de Provérbios, desculpe, onde nós falamos sobre a questão da justiça, né? Porque às vezes a pessoa imagina que a justiça, ela é algo assim, meramente, como que eu poderia explicar? Uma coisa assim que está muito associado à questão das leis, né? Das leis que nós temos que cumprir, está muito associado com a questão da, vamos por assim, daquilo que é ético, né, sob o ponto de vista humano, né, daquilo que nós temos que seguir na nossa vida. A gente associa a justiça a isso, né, ao cumprimento das leis que nos colocam, as coisas que nós devemos cumprir no nosso. A gente imagina a justiça nesse sentido, mas a justiça aqui que está falando é uma justiça que transcende isso. É uma justiça divina, e essa justiça divina, ela se coloca acima da justiça humana. Então, às vezes, a gente imagina que a justiça é aquilo que nós vemos. Não, ela está acima, porque a justiça divina, ela está dentro daquilo que Deus ele preconiza, né? Está muito associado com os valores e as questões espirituais e divinas, e nós vemos aqui, por exemplo, que é Deus, através do seu Espírito, quem vai nos dar, então, esse discernimento de como nós devemos agir. Porque, às vezes, a gente, por ser falho, nós somos humanos, a gente não sabe como agir diante das situações que se colocam. A gente toma decisões humanas, mas a gente precisa pedir para que Deus, através do seu Espírito, ele possa nos direcionar para que a gente possa tomar a atitude correta diante das situações da vida. Porque só quando Deus ele nos inspira é que nós vamos saber que atitude nós devemos tomar. Por nós mesmos, nós não sabemos qual a melhor atitude tomar. Porque muitas vezes a atitude que a gente toma, que a gente considera como a correta,
É uma justiça pelas nossas próprias decisões, né? É aquilo que nós consideramos, é aquilo que é justo diante dos nossos olhos, mas de repente para Deus aquilo não é justo, né? Porque às vezes é o nosso interesse que está ali. E aí, isso não é justiça divina, porque a justiça divina é aquela que está acima, né? Acima daquilo que o homem, daquilo que a pessoa acredita como sendo a justiça. Então a gente precisa estar sempre diante da justiça que interessa. E essa justiça é que vai nos guiar, é que vai nos dar realmente o direcionamento correto para a nossa vida. A sabedoria e o sentido da vida. A filosofia de vida dos injustos. Com gestos e palavras, os injustos invocam a morte para si mesmos. Eles pensam que a morte é amiga e a desejam ardentemente, chegando a fazer aliança com ela. São realmente dignos de pertencer à morte. Raciocinando de forma errada, eles comentam entre si: nossa vida é curta e triste, quando chega ao fim não há remédio, e não se conhece ninguém que tenha voltado do mundo dos mortos. Nascemos por acaso e depois seremos como se nunca tivéssemos existido. Nossa respiração é fumaça e o pensamento é uma faísca produzida pelo pulsar do coração. Quando a faísca se apaga, o corpo se transforma em cinza e o espírito se espalha como ar sem consistência. Com o tempo, nosso nome fica esquecido e ninguém mais se lembra do que fizemos. Nossa vida passa como rastro de nuvem e se dissipa como neblina expulsa pelos raios do sol e dissolvida pelo seu calor. Nossa vida é uma sombra que passa e depois de morrer não voltaremos. Colocado lá, que ninguém mais poderá retornar. Sendo assim, vamos gozar os bens presentes e usar as criaturas com ardor juvenil. Vamos embriagar-nos com os melhores vinhos e perfumes e não deixar que a flor da primavera escape de nós. Vamos coroar-nos com botões de rosas antes que murchem. Que nenhum de nós fique fora de nossas orgias. Vamos deixar por toda parte sinais de nossa alegria, porque essa é a nossa sorte e o nosso destino. Vamos oprimir o pobre inocente e não vamos poupar as viúvas, nem respeitar os cabelos brancos do ancião. A nossa força será regra da justiça, porque o fraco é claramente coisa inútil. Vamos armar ciladas para o justo, porque ele nos incomoda e se opõe às nossas ações. O justo reprova as transgressões que cometemos contra a lei e nos acusa de faltas contra a educação que recebemos. Ele declara ter o conhecimento de Deus e ser filho do Senhor. Ele se tornou uma condenação para os nossos pensamentos e somente vê-lo já é coisa insuportável. Sua vida não se parece com a dos outros e seus caminhos são todos diferentes. Ele nos considera moeda falsa e se afasta de nossos caminhos para não se contaminar. Então, aqui fala sobre a questão da conduta de vida de pessoas ímpias, né, pessoas injustas. Essas pessoas, elas não têm propósito nenhum na vida, né? Elas têm uma vida que se baseia simplesmente nas coisas terrenas e para elas o que foi antes e o que vem depois pouco interessa, porque elas não têm nenhum tipo de objetivo de vida. Elas não têm assim uma. Se alguém perguntar para elas qual que é o objetivo, elas não têm objetivo. O objetivo delas, de repente, é fazer as coisas triviais, né? Ela não tem outro objetivo na vida. Então, essas pessoas, elas são pessoas que não têm nenhum tipo de valor. E, na verdade, esses pensamentos que essas pessoas têm são pensamentos errados, são pensamentos equivocados. E elas realmente querem prejudicar as outras pessoas que não têm nenhum tipo de semelhança, vamos dizer assim, com elas. Proclama feliz o destino dos justos e gaba de ter Deus como Pai. Vejamos se é verdadeiro o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer no fim. Se o justo é filho de Deus, Deus cuidará dele e o livrará da mão dos seus adversários. Vamos prová-lo com insultos e torturas para verificar a sua serenidade e examinar a sua resistência. Vamos condená-lo a sofrer morte vergonhosa, porque ele mesmo diz que não lhe faltará socorro. Eles pensam assim porque estão enganados, porque a maldade deles os deixa cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam o pagamento pela santidade, nem acreditam na recompensa das vidas puras. Sim, Deus criou o homem para ser incorruptível e o fez à imagem da sua própria natureza. Mas pela inveja do diabo, entrou no mundo a morte, que é experimentada por aqueles que pertencem a ele. Então eles têm um pensamento equivocado. Aqui está falando muito claro que essas pessoas elas pensam de maneira errada, elas são pessoas iníquas, né? Pessoas diabólicas, né? Vamos dizer assim, que elas não têm nenhum tipo de respeito, elas não respeitam nem a si mesmas, né? Porque
quando a pessoa ela fica pecando, ela não está respeitando nem a ela mesma e nem ao próximo. Vamos pegar um exemplo, uma pessoa que bebe, né, que é um pecado muito grave, a bebedeira. Essa pessoa que bebe, ela tá bebendo lá, vamos supor, numa festa, e ela não tá nem aí com o outro, por exemplo, na hora que ela sair com o carro dela, se ela bater, se ela prejudicar alguém, se ela atropelar alguém, ela não tá nem aí, porque ela não ama nem a ela mesma, como é que ela vai amar o outro? Não tem como uma pessoa que não se ama amar o outro. Uma pessoa que fica nesse vício da bebedeira, que é um vício muito, muito sério, né? Como é que ela vai amar aquele outro ali? Então não tem sentido. Então, na verdade, essa pessoa que é considerada ímpia, ela deve ter algum problema consigo mesma, e até alguns médicos dizem que muitos psicopatas, que são pessoas consideradas más, são pessoas que têm problemas às vezes, que ela não tem culpa de ser assim. Às vezes até foi uma maldição que recaiu na hora que ela nasceu, por alguma coisa errada que fizeram lá atrás, ou alguma coisa que aconteceu, infelizmente, dela nascer com aquele problema falam que é uma falta, uma baixa autoestima, e ela acaba descontando o problema dela no outro. Então a gente não pode nem julgar esse tipo de pessoa, cabe a Deus julgar, não a nós. Não é verdade? Então, essas pessoas que têm esse pensamento de imaginar que o que elas fazem ninguém está vendo nada, que a maldade que elas praticam ninguém está vendo, é equivocada, que está muito claro, né, na Bíblia, que Deus ele está vendo tudo isso e que Deus ele é justo, e que Deus ele é justo. Então a palavra justiça, ela é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. A gente não pode entender de fato o que significa a palavra justiça. O justo é imortal. A vida dos justos, ao contrário, está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, aqueles pareciam ter morrido, e o seu fim foi considerado como desgraça. Os insensatos pensavam que a partida dos justos do nosso meio era um aniquilamento, mas agora estão na paz. As pessoas pensavam que os justos estavam cumprindo uma pena, mas esperavam a imortalidade. Por uma breve pena receberão grandes benefícios, porque Deus os provou e os encontrou dignos dele. Deus examinou-os como ouro no crisol e os aceitou como holocausto perfeito. No dia do julgamento, eles resplanderão, correndo como fagulhas no meio da palha. Eles governarão as nações, submeterão os povos, e o Senhor reinará para sempre sobre eles. Os que neles confiam compreenderão a verdade, e os que lhes são fiéis viverão junto dele no amor, pois a graça e a misericórdia estão reservadas para os seus escolhidos. Os injustos, porém, serão castigados por sua maneira de pensar, porque desprezaram o justo e se afastaram do Senhor. É infeliz quem despreza a sabedoria e a disciplina. Sua esperança é vazia, suas fadigas não produzem fruto e suas obras são inúteis. Suas mulheres são insensatas, seus filhos depravados e sua descendência maldita. Então, do injusto não se espera nada. Só se espera porcaria, vamos dizer assim, né? Porque ele não faz nada que presta. E como eu falei, às vezes a culpa não é nem dele, às vezes foi uma coisa negativa que aconteceu na hora ali que o feto é concebido. O pai dele talvez era uma pessoa muito injusta e ele nasceu assim. Então, ele não tem muita culpa, na verdade. Entendeu? Só que ele fica desprezando. O problema dele é que se ele tivesse consciência disso, tudo bem, mas ele não tem. E ele fica desprezando o justo, achando que o justo é um retardado, achando que o justo é um desgraçado, achando que o justo nasceu para atrapalhar ele. Então ele tem um pensamento equivocado. E na Bíblia diz bem claro que a esperança dos justos é portadora de imortalidade. É o contrário do que o injusto está pensando, né? Então, o injusto, ele deveria, de repente, até rever os seus conceitos, fazer uma terapia, de repente, um psicólogo, né? Porque a psicologia existe para isso, para ele tentar melhorar, para ele tentar ser uma pessoa um pouco mais lúcida, um pouco mais consciente, né? Então, aqui a Bíblia deixa muito claro isso. Bom, pessoal, eu agradeço a todos pela atenção. Eu gostaria de convidar novamente você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!